Estou super feliz de compartilhar esse projeto com vocês. Bem-vindos ao Questão de Pele. Os episódios trazem conteúdos leves, falando sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, dicas práticas e, para isso, eu preciso da participação de pessoas especiais. Hoje eu tenho aqui uma amiga de infância que eu não via há muito tempo, Raquel Silveira. Raquel fez direito, hoje ela é empresária e também corredora. E uma convidada ainda mais especial, né? Porque a gente vai ter sempre profissionais de saúde aqui compartilhando a experiência deles conosco. Doutora Flávia Lamounier, que é dermatologista em Governador Valadares. Doutora Flávia tem mestrado, doutorado, pesquisadora do CNPq e é minha companheira mais frequente de congressos nacionais e internacionais. Então, nem preciso descrever mais essa amiga querida, né? Bom, muito e querida. O assunto hoje é muito especial. É uma das maiores demandas no consultório do dermatologista. Nós vamos falar sobre o melasma, que é um distúrbio de pigmentação, que eu acho que todos vocês conhecem, bastante comum, e que forma aquelas manchas acastanhadas na face, podendo acometer áreas extrafaciais, como a região do V do decote, região de braços, afetando tanto o sexo masculino como o sexo feminino, mas é mais predominante nas mulheres. O melasma, ele tem uma origem multifatorial, mas é principalmente causado por fatores genéticos e também o patrimônio solar que o paciente foi formando durante a vida. E a gente vai falar um pouquinho dos fatores que precipitam o aparecimento, agravam o aparecimento e as novidades no tratamento dessa doença que tanto incomoda os pacientes. Então, vamos lá, Raquel. Raquel é corredora, está sempre no sol, está me mostrando as marquinhas do bronzeado. Eu sou multicolorida, né? Porque eu corro de bermuda, então eu tenho a divisão nas pernas, tenho a divisão nos braços, tenho a divisão do relógio, a divisão do decote, enfim, mas eu não escondo, eu priorizo... Sim, né, a atividade ao ar livre. Eu gosto muito da atividade ao ar livre. E como que eu resolvo isso? Eu tô aqui para buscar dicas, né? Com certeza, né? Essas dicas é tudo que eu preciso. E eu uso protetor solar a vida inteira. Que bom, né? Então, assim, a Raquel, ela vem de uma família com fototipo baixo, muito clarinha, né? Todos muito clarinhos. E são pacientes que necessitam de uma proteção maior, né? Mas, de qualquer forma, a gente não está aqui para fazer nenhuma apologia de se afastar das atividades ao ar livre. Eu acho que estar fazendo atividade é essencial e ao ar livre muitas vezes, né, é o que o paciente escolhe fazer, o sol tem um efeito antidepressivo, mas a gente pode se expor com segurança, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Flávia? Vamos. Ô, Ana, você sabe, hoje eu pedalo menos, mas eu também era uma praticante de atividade ao ar livre. De muita atividade ao ar livre, de natação. E eu sempre, assim, eu falo que a gente não precisa... Você está com a marca, está usando o filtro solar, mas se tem marca, talvez o filtro solar seja pouco, né? Exatamente. Então, hoje, porque o filtro solar ele serve para barrar a luz. Sempre que o paciente fala assim, eu queimei, a minha mancha piorou, mas eu usei o filtro solar, eu costumo falar assim, mas usou pouco. Porque o filtro solar, a ideia é que ele não mude a cor da pele. Então, na atividade física, às vezes fica mais difícil, porque quando a gente vai suando, o protetor acaba durando menos, né? Então, uma dica que eu gosto, que eu sempre fiz quando eu pedalava mais, é pedalar, porque hoje eu tenho pedalado sempre à noite, é pedalar de manguito, de luva, né? Aquelas bandanas que a gente coloca, assim, escolher a blusa, sem gola V, gola U, a gente acaba ficando mais protegida. Essa dica que a Flávia deu é perfeita, isso é essencial. Eu sempre falo isso para os meus pacientes que são praticantes de atividade
ao ar livre, né? Seja bike, qualquer coisa, né? Como a corrida que a Raquel pratica. Então, assim, hoje nós temos tecidos que incorporam filtro solar na fibra, que são as roupas com proteção UV. E mesmo que você não tenha roupa com proteção, se o tecido tem a trama bem fechada, ele vai te proteger. Então, a gente tem que cobrir todas as áreas. E, eventualmente, né, você vai estar em algum momento ali com alguma área descoberta. E aí é importante que a gente termine esse episódio falando para vocês de como utilizar o filtro solar da maneira correta, não é isso, Flávia? Porque quando você... Um detalhe que eu, inclusive, eu posso falar para a Raquel é que como atleta de ar livre, eu acho a manga comprida muito mais confortável até do que o filtro solar com ela. Concordo. Sim. Né? Tem essa tecnologia. São leves. São muito leves. Ficam frescos. Transfere o suor. Eu acho você fica mais confortável e mais protegida. Exatamente, porque às vezes o paciente ele tem o melasma e ele fica naquele dilema, né? Minhas manchas são muito anestésicas, tem paciente que tem depressão por conta da configuração do melasma e realmente aquilo afeta muito a autoestima, né? Às vezes até faz o paciente ter uma depressão por conta daquele distúrbio de pigmentação. Então a gente tem que fazer o máximo para que o paciente leve uma vida normal, não deixe de praticar as atividades ao ar livre, não deixe de estar no verão com a família, no mar, na piscina, né? Mas se protegendo adequadamente, porque a gente sabe que o melasma ele vai acontecer ao longo do tempo porque você cria uma sensibilidade no melanócito, que são as células que produzem o pigmento que está em excesso ali formando a mancha, né? O pigmento acastanhado. Embora o melasma também tenha um componente vascular, né? Um componente vermelho, que você vê em alguns pacientes já aquelas manchinhas avermelhadas. E essa sensibilidade do melanócito, ela vai acontecer, como eu falei, por fatores genéticos e principalmente por toda aquela agressão que você vai sofrendo acumulada ali desde a infância, na adolescência, pegando sol sem proteção. Então, todo um patrimônio solar que a gente fala para o paciente, né? Quando você se expõe ao sol, quando você é jovem, né? Aí Raquel já me acompanhou em muitas atividades ao ar livre, você não sente o estrago que a radiação solar está produzindo na sua pele. Você vai perceber aquilo anos depois, geralmente depois dos 25, 30 anos. Né? E existem também fatores sendo estudados em relação à participação de poluição e outros fatores, né? Fala um pouquinho, Flávia, do que tem assim nos últimos estudos, né? O que estão evidenciando, porque a gente tem uma comunicação entre as células da pele, né? Então, o melanócito, ele tem uma comunicação com os fibroblastos, que são as células produtoras de colágeno. Então, todas as células mandam fatores ali de comunicação, né? Que acabam facilitando o aparecimento da mancha ou até ajudando a melhorar aquele quadro. A gente falou tanto do sol aqui, né? Que fica parecendo que melasma só é causado pelo sol. É como você disse, primeiro, antes de tudo, um fator genético, melanócitos que vão ser mais estimulados em uma pessoa do que em outra, e em determinadas áreas. O sol é o grande vilão, a radiação ultravioleta. Então, a gente fala de sol, mas lembrando das luzes artificiais também. E hoje a gente sabe que como não é só o melanócito, também fibroblastos, os vasos sanguíneos, praticamente tudo que tem ação oxidativa na pele vai contribuir com melasma. Então, o estresse, o cigarro, a poluição. A gente sabe que o benzeno que o carro emite, existe receptores específicos do melanócito, onde o benzeno se encaixa e ativa o melanócito. A questão da tireoide e hipotireoidismo tem mais predisposição ao melasma, né? As questões hormonais, por isso das hormônios femininos, por isso que apesar de não tirem homens com melasma, eles são mais comuns nas mulheres. E também a ansiedade. Então, assim, eu já vi pacientes minhas
manchas de melasma que passaram a correr, Ana, que muitos anos atrás, né, eu achava que aquele melasma ia piorar e não piorou, por quê? Por causa da serotonina, do bem-estar, da atividade física que combateu a ansiedade dela. E existem trabalhos que mostram, inclusive, que a ansiedade ela contribui mais para o melasma do que o próprio sol. Então, aqueles pacientes que falam assim, não sei porque que minha mancha escureceu, eu estava tratando, está tudo bem, eu não tomei sol, eu não tomo nada. Olha, será que você está passando pelo período menstrual? Será que aconteceu alguma coisa? Você está dormindo menos, está mais ansioso naqueles dias? Isso tudo é fator que contribui com a piora do melasma. Então, vocês viram como existem várias coisas, né, que estão envolvidas, né? Aí, o uso de anticoncepcionais, a gestação, né? São momentos em que você tem um acréscimo de hormônio na mulher e aí, com isso, você acaba deixando essa célula mais sensível, né? Mas, nos últimos anos, a gente tem recebido alguns estudos apontando que nós teremos, a curto, médio prazo, melhores opções de tratamento, né? Porque, basicamente, hoje, o melhor despigmentante, o melhor clareador ainda é a hidroquinona, né? Lógico que eu sempre falo para o paciente que o melhor clareador é o filtro solar, né? Porque não adianta ele usar um clareador se ele não se proteger da radiação solar, que é aquilo que mais vai estimular o melanócito a produzir pigmento. Então, o filtro solar usado sozinho, ele consegue resultados muito bons. Eu vejo às vezes pacientes que vão na consulta, voltam depois de alguns meses, e aí eu pergunto, e como é que foi? Fez toda a medicação, conseguiu se adaptar ao tratamento? Aí o paciente, doutora Ana, eu fiquei desempregado, não consegui comprar a receita, só usei o protetor solar, mas usei da maneira que você me educou a fazer. E aí o paciente consegue um excelente clareamento das manchas, porque ele vai fazer aquela barreira, né, para inibir a ação da radiação ultravioleta na pele. Lembrando que para proteção à luz visível, que também é um outro fator que estimula o melanócito, nós precisamos de opacidade, né? E para isso a gente tem que usar uma base, que aí a gente precisa da presença de óxido de ferro, que é o pigmento das bases, para que a gente consiga essa opacidade. E aí, muitas vezes, nós vamos indicar filtros solares já com pigmento, com cor. Eu acredito, então, que mesmo sem saber, eu devo estar fazendo certo, né? Porque eu uso o protetor solar antes de sair para a corrida, eu uso a proteção solar normal que eu falo essa sem cor, né? E por cima dessa proteção eu uso um protetor com base e carrego um protetor sempre em algum lugar aqui do meu corpo, um tubinho pequenininho, e depois, durante um longão, eu acabo fazendo a reaplicação do produto. Então, eu acredito que sim, eu estou usando... com certeza. Agora, o importante é ver a quantidade, né? Porque se você está bronzeando, está havendo alguma falha, né? Se você tem essa diferença da área exposta para a área do relógio, que você me mostrou, onde o relógio cobre, sua pele está clarinha, né? Então, está havendo alguma falha. E essa falha pode ser na quantidade do filtro e na frequência de aplicação. Agora, o filtro solar não tem que necessariamente ter cor. Você pode colocar um filtro sem cor e adicionar o pigmento por cima. Você pode simplesmente só usar uma maquiagem. Uma pergunta também muito frequente que os pacientes fazem é se ele vai ter necessidade de usar o filtro solar dentro de casa. Vai depender muito, né? Porque se ele fica em casa e ele tem uma varanda, ele vai receber radiação diretamente, né? E ele vai ter uma varanda, às vezes, no apartamento, vai ficar um pouco ali no sol. Aí ele vai precisar do filtro. Mas se ele ficar dentro de um quarto que ele não tem uma janela próxima, ele pode, mesmo estando com muita luz acesa, só proteger a pele da luz. E a proteção da luz a gente faz com pigmento, né? Basta usar a base, né, isso, Flávia? Isso. E aí, geralmente, eu gosto de acrescentar, Ana, nessa base, nesse pigmento, às vezes para usar em casa, um cremezinho suave de tratamento, né? Sim. Passa uma vitamina C, um hidratante, solar, um hidratante, que você fica mais suave, fica mais leve, até para a mente, né? Ao invés de você passar aquele filtro grosso,
você passa um cremezinho suave de tratamento que tem um pouquinho de protetor. Eu acho que é muito importante a gente ter, pelo menos, esse tripé, assim, que é um cuidado básico no dia a dia, que a gente costuma dizer que é um skincare simplificado, mas que é o fundamental, que é a limpeza adequada, que você não use nenhum sabonete que irrite a sua pele, que promova o ressecamento. Além disso, a hidratação, né? É importante você manter o equilíbrio ali da barreira cutânea e o protetor solar adequado para o seu tipo de pele, né? E pacientes de pele clara vão precisar de um fator de proteção solar de no mínimo 50. Acrescenta mais um pouquinho aí pra gente, lembrando que o melasma, ele não é só facial, existe o melasma corporal. Então, muitas vezes as pessoas vão correr, né? No dia a dia delas, a gente está falando de corpo, a gente está com uma atleta aí presente, mas... né, Obrigada pelo atleta. A gente tem atleta aí, mas tem também o jornalista, né? O pessoal que trabalha com filmagem, está sempre, geralmente, com essas lâmpadas imensas em cima deles o tempo todo. E o importante, porque quantas pessoas às vezes falam assim, mas no meu primeiro filho eu não engravidei, não tive mancha, no segundo eu tive. Ou então eu nem tive mancha na gestação e agora eu tenho. Porque depende do somatório de todos os estímulos que você tiver na vida. Por isso é importante, às vezes, esse cuidado mesmo em casa, mesmo em ambiente fechado. É lógico que o cuidado você tem que proporcionar a intensidade de luz que você expõe. Mas também, como a gente falou dos outros fatores, tá? Dando um antioxidante, cuidando da camada de colágeno na pele, como a gente falou, o melasma ele não é só pigmento, ele tem alteração vascular, ele tem alteração de fibra colágena. Então, se a gente cuida da pele, pensando no colágeno, na proteção dele também, na qualidade da pele, a mancha não vai ser tão visível. E o melasma ele não vai aparecer só no rosto, né? Os atletas que estão aí pensando, eu estou de viseira, eu faço protetor, eu faço covó, mas existe melasma corporal, a gente cola, formar uma mancha igual uma borboleta. Sim, os braços também. Os braços, forma aquelas manchas que o pessoal fala que parece caraca, né? O pessoal antigo. Uma coisa que a gente tem visto muito também é que o melasma ele tem aparecido muito nos jovens. E, pelo que eu me lembro, antigamente a gente via o melasma nas pessoas com mais idade. E isso está acontecendo assim, cada vez mais cedo. O que pode ser feito, né, além desse cuidado? Eu acho que um outro fator também é a questão do calor, é radiação infravermelha. Né? Então, assim, infelizmente a gente não tem nenhum ativo, como a gente tem o filtro solar para proteger a pele da radiação ultravioleta e a base de maquiagem para proteger da luz, a gente não tem nenhum ativo para proteger do infravermelho, que é o calor, que é aquela sensação de bafo que você sente quando você anda na rua, que vem um vento quente, ou quando você não pode parar o carro num lugar fechado, que você entra no carro e o carro está quente. Então, tudo isso vai estimular também essa célula a produzir pigmento. Então, talvez os jovens, por estarem hoje fazendo mais atividades ao ar livre, seja um fator. Né? Mas, assim, você tem algum dado sobre isso, Flávia? Ana, dados, vamos dizer assim, basados não, mas a minha observação é que não é só a atividade ao ar livre dele, mas também, assim, hoje, as moças começam a usar hormônio cada vez mais muito cedo. Né? A questão que a gente falou sobre estresse, a vida hoje é muito diferente são também. Múltiplos fatores. São múltiplos fatores, exatamente. Mas, em geral, eu não vejo melasma na minha prática no consultório em pacientes muito jovens. Não, vejo a partir dos 25 anos. Que você falou, exatamente. É muito raro você ver um paciente com 20 anos com melasma. Então, eu acho que isso é talvez uma percepção também um pouco, não sei, se é uma falsa percepção sua. Tá? Eu acho que eu vejo melasma como antes, né? Talvez um pouco mais, né, atualmente, por essa soma de fatores, mas não em pacientes muito jovens. Agora, em relação à absorção da vitamina D,
não há nenhum tipo de interferência do filtro solar, né, com a produção de vitamina D. Você pode usar o filtro solar à vontade, né? Primeiro que alguns fatores têm que ser considerados. Tem pacientes que mesmo se expondo ao sol, não vão conseguir produzir vitamina D adequadamente. Então, você tem várias formas de fazer um nível sanguíneo ideal de vitamina D. Você pode fazer através da exposição ao sol, através da ingestão, né, da vitamina D em cápsulas ou alimentos. Então, normalmente, quando você usa o filtro solar, além de não interferir, a gente vê que no dia a dia, como a gente mora num país ensolarado, você acaba se expondo ao sol em algum momento, sem protetor solar, né? E basta você se expor uma área pequena, 10, 15 minutos, já é o suficiente, teoricamente, para você estimular a produção de vitamina D. Então, a gente não aconselha, a Sociedade de Dermatologia não recomenda a exposição intencional ao sol com o objetivo de estimular a produção de vitamina D. Até porque... desculpa, só para complementar, até porque quanto mais próxima da pele de jovem a sua pele estiver, mais facilmente ela vai produzir vitamina D. Então a gente sabe que, né, se você pegar um idoso e comparar o braço dele com a barriga dele, geralmente tem muita diferença. Aquela pele do braço mais fininha, mais pintadinha, ela tem menos capacidade de produzir vitamina D do que a da barriga, do abdômen ali, que é uma pele mais lisa, mais parecida com a pele jovem. Então, se você ficar muito exposta ao sol, aí você vai acabar estragando essa pele e ela perdendo a capacidade. Vai perder a capacidade de produzir vitamina D. Então, a gente tem esses fatores, né? Você acaba se expondo intencionalmente com o objetivo de produzir vitamina D, muitas vezes você não vai produzir, né? Tem pacientes que realmente têm dificuldade de sintetizar e eles vão precisar fazer reposição contínua de vitamina D, né? E o filtro solar não atrapalha, porque os estudos mostram isso. Tem estudo muito bem feito para provar isso. A melhor hora de exposição ao sol? Para sintetizar a vitamina D no horário de sol mais forte, que normalmente não é o horário que a gente recomenda, entre 10 e 3, com aquele pico de meio-dia, é onde você tem a maior quantidade de ultravioleta B, que é a radiação que está envolvida na síntese de vitamina D. Perfeito. E aí, Flávia, vamos falar um pouquinho mais dos tratamentos? Vamos. É interessante, né? Porque oficialmente, o que o filtro solar faria para diminuir o melasma? Se o melasma já está ali, você simplesmente colocar uma barreira para não estimular mais, se você parar para pensar, era para o melasma continuar igual, porque ele não continua. A Ana fez uma observação que é real. A gente vê que o paciente que usa filtro solar corretamente, o melasma já clareia. Ele melhora. A gente fala que, assim, nós leigos, né, nós falamos que o melasma abre. Eu tenho a sensação que o meu melasma foi abrindo. Eu tinha essa região bem tomada, ele foi abrindo e só ficou aqui nessa região. Na lateral. Mas isso aí acontece mesmo. Isso acontece, mas geralmente ele começa centrofacial, que a gente fala. E aí ele não é nem que ele vai abrindo, ele vai caminhando para trás, né? Mas até isso não tem relação com o uso do filtro solar, né? Não, isso é com o tempo. Agora, assim, o principal que eu sempre falo para os pacientes, que às vezes eles querem chegar no consultório, que você indique um tratamento na clínica, né? O principal ainda é o tratamento em casa, né? Você evitar a inflamação. Então, fazer tudo para acalmar essa pele, né? E o filtro solar, como eu falei, que é o principal clareador, né? Então, a gente pode passar aí todos os novos clareadores, né? Que a gente pode até citar o nome agora, a Thiamidol, cisteamina, mas esses clareadores não vão funcionar se você realmente não usar as medidas de proteção ao sol de forma adequada. E aí, como usar o filtro solar, né? A maioria dos pacientes usam 1/3 da dose recomendada. Então, elas não vão conseguir a proteção que aquele produto, teoricamente, oferece. Então, para que você consiga, por exemplo, uma boa proteção na face, você tem que usar de 1,3 a 1,5 ml. Só que ninguém vai ficar pegando seringa para medir
né? Ah, não, aqui tem 1,5 ml, vou botar isso na face. Então, na prática, os estudos mostram que se você colocar de 2 a 3 camadas de filtro solar, sempre esperando a camada anterior secar, dando batidinhas, para que você não tire a camada de baixo, porque se você vem, por exemplo, com uma grande quantidade de filtro de uma vez só, você não vai gostar do sensorial daquilo na pele. Você pode até colocar 1,5 ml, mas você vai ficar todo melecado. Isso, então, é até difícil passar, né? É difícil passar. Então, na prática, não funciona. Eu não gosto que muitas pessoas dão dicas, médicos, inclusive, para fazer a regra de 3 dedos. Eu não gosto disso, porque eu acho que você coloca. Cada um inventa uma coisa. Mas, assim, eu acho que o que é mais sensato não é você vir com 3 dedos, porque quando você coloca os 3 dedos, você está colocando a quantidade ideal, mas você está colocando tudo de uma vez. E aí você vai acabar não gostando do aspecto e vai acabar não secando de forma uniforme. Então, eu acho que você tem que colocar uma camada fina, deixa secar um pouquinho, ou você seca com papel, e aí depois vem dando batidinhas com outra camada por cima. E se depois você visualizar a mancha, você passa mais filtro. E se o filtro for com base? Ou então você adiciona uma base de alta cobertura. Agora, sempre pensar que tem filtros que são aqueles Adapt Color com uma base muito fininha, que não dá uma boa cobertura. Esses filtros não vão proteger bem da luz visível, como você, por exemplo, usar um filtro sem cor e adicionar uma base qualquer que você tenha de alta cobertura. Você tem que esconder o melasma. Então, você tem que olhar no espelho e ver que você não está vendo as manchas. Quando você vê a mancha, você tem que colocar mais proteção. Olha, essa dica é importante, não é só para quem tem melasma. Não, Se você tem uma família melasma, você sabe que seu risco é maior, já para qualquer pessoa que já sabe que tem uma história familiar, tem todo um histórico Raquel, de patrimônio solar, né? Uma dica minha, assim, de atleta ao ar livre, é que às vezes a gente combina com alguém, você tem o lanche, você tem que preparar a água que você vai levar, né? Então, o que eu fazia? Você acorda, toma o seu banho, já passa o filtro solar. Vai lá, toma café, volta e passa o filtro solar. Calça o tênis, amarra, passa o filtro solar. Porque aí você vai aumentando a dá um trabalhão. Vai secando. Mas dá menos trabalho, Ana, do que você ficar ali esperando secar. Não, com certeza, mas é um trabalho que vale a pena, né? Porque eu acho assim, tem pacientes que sofrem muito com as manchas. Então, eu acho que para quem realmente tem o melasma que é leve, né? Que ele consegue ali, põe a maquiagem e fica bem, tudo bem. Mas tem pacientes que realmente precisam desses cuidados. E tem que reaplicar o filtro. Porque não adianta achar, não, esse filtro aqui dá proteção de 12 horas. Não vai dar. Tem o suor, tem a questão de você vai passar a mão no rosto, né? Então, assim, o filtro para estar protegendo bem, ele tem que estar bem uniforme. E tem que reaplicar, né, durante o dia. Não adianta você aplicar pela manhã e passar o resto do dia sem reaplicar. E tentar fugir do calor, né, à medida do possível, né? Tudo que você puder fazer, vai secar Campos, o cabelo. Em Governador Valadares é difícil, né? É difícil, né? Bem difícil. O melasma acende no verão, né, coitados dos pacientes. Vocês ficam aí cuidando, investindo, aí no final do ano a pele tá clarinha, dezembro todo mundo começa a andar na rua, porque não tem como. Eu fico presa no consultório no ar-condicionado, não fico no sol, fujo do calor. Ana, você disse sobre inflamação e a gente mudou de assunto e eu acho muito importante frisar, né? Porque o que é inflamação? Às vezes uma coisa inocente, você passa uma maquiagem, a maquiagem dá uma alergia, você inflamou o rosto. Toda situação que deixar a sua pele mais vermelha, mais irritada, um sabonete para a pele oleosa, esfoliação. Você fica irritando demais a pele. Hoje a gente tende... pode piorar também. A gente tende a orientar os pacientes a não fazer nada que irrite. Usar sabonetes leves, né? São sabonetes que a gente chama de sabonetes Sindet, sem aquela agressão dos sabonetes que a gente usava anteriormente, né? Que a gente usava muito para acne. Sempre hidratar a pele, porque tudo que irrita vai piorar o melasma, até o próprio tratamento. Se você não iniciar o tratamento devagar, muitas vezes, né, para você ver como que a sua pele está respondendo, você pode ter uma piora. Agora, em relação a algum alimento, vocês recomendam alguma coisa?
A alimentação saudável eu recomendo para todo mundo, porque eu acho que isso vai trazer benefício sempre, né? Eu estava até falando antes aqui sobre o estilo de vida, né? Que a gente tem que tentar manter uma alimentação equilibrada em proteínas, na ingestão de minerais, vitaminas. Então, é importante colorir o prato e ter uma dieta bem equilibrada com a ajuda de um nutricionista, se você não souber fazer por si só. Mas eu não vejo nenhum estudo, né? Não sei se você viu alguma coisa, Flávia, que favoreça o uso de determinado alimento ou exclua alguma coisa. O que a gente tem, assim, são os antioxidantes, que são falados há muitos anos, que aí a gente tem o polipódio leucotomos, o piquenogenol, o licopeno, a vitamina C, a luteína, são antioxidantes usados na dermatologia há muitos anos, mas, assim, não existe um estudo com alto nível de evidência que a gente possa realmente usar isso na prática para todo mundo. São medicamentos que acabam encarecendo bastante o tratamento, tá? E o benefício real, eu acho que só para aquele paciente que talvez se exponha muito, né? De repente, como você, que é corredora, que está todo dia no sol, aí talvez uma ingestão de antioxidante bem equilibrada, né? Mas também não se entupir de antioxidante, porque às vezes os pacientes chegam no consultório hoje porque passou pelo nutrólogo, passou pelo nutricionista e vem com aquela receita com 30 antioxidantes, quando na verdade isso às vezes vai trazer mais prejuízo do que benefício, porque a gente tem um equilíbrio no sistema de oxidação e antioxidação, né? Então, o nosso organismo é inteligente, né? Então, quando a gente tem uma inflamação, ele naturalmente tem a produção natural de antioxidantes. Então, a gente não tem que sair fazendo superdosagem, né, Flávia? Com certeza, né, gente? A gente você não precisa ser médico para saber isso. As pessoas esquecem, às vezes, aquilo que estudou para fazer um vestibular de direito como você. Lá na biologia, a gente estudava no colégio as hipovitaminoses e as hipervitaminoses. Então, igual hoje, tem hora que o paciente chega na clínica com queda de cabelo, a gente vai ver o que ele está tomando, manda suspender vitamina para melhorar o cabelo, né, Ana? Isso. Bom, vamos falar então dos clareadores, Flávia, um pouquinho. Vamos. A hidroquinona, que tem assim todo um mito em cima da hidroquinona, que a hidroquinona dá rebote. Não existe efeito rebote com a hidroquinona, tá? A hidroquinona é o padrão ouro dos clareadores. Alguns pacientes não conseguem usar por uma questão de hipersensibilidade individual, aí a gente tem outras opções de clareadores, mas o grande problema é que às vezes o paciente usa hidroquinona, ele tem uma boa resposta, na hora que ele suspende de uma vez e a mancha volta, tá? Mas não é porque usou hidroquinona, isso vai acontecer com qualquer clareador, né? Só que o efeito dela é superior aos outros clareadores. Nós temos outras substâncias que foram estudadas também, né, Flávia, agora nos últimos anos, derivados da hidroquinona, o ácido tranexâmico, o thiamidol, que é um clareador promissor, né? A cisteamina também, que foi muito falada nos congressos, Sim, né, Flávia, antes da pandemia, mas eu achei que deixou a desejar. Eu acho que a cisteamina age como um antioxidante igual a vitamina C, não tem um efeito clareador tão diferente, tão eficaz, né? É só um protetor celular como qualquer antioxidante. Então, ele age mais protegendo, prevenindo uma inflamação ali no tecido do que propriamente clareando, né? Em relação ao tempo de tratamento, é uma coisa para o resto da vida? Para o resto da vida, né? Até a gente ter uma terapia genética que mude o comportamento do melanócito, né? Fala um pouquinho sobre isso. Mas com essa coisa, porque a gente está falando tratamento, fica parecendo que a gente está fazendo uma coisa para acabar com o melasma, né? Você chamou atenção muito certo. Para controle, na verdade, né? O melasma, o objetivo dele é um controle, igual um diabetes. Qual o tratamento do diabetes? Insulina. Parou com a insulina, o açúcar sobe. Porque a insulina dá rebote? Não. Porque ela depende. Então, assim, parou com a hidroquinona, parou com outro tratamento, o melasma vai aparecer de novo, porque ele é dependente do tratamento. Exatamente. Então, o que esse mito da hidroquinona que aconteceu é porque quando você usa ela em doses muito altas, ou tempo muito prolongado, ela também tem os efeitos colaterais dela. Ela pode deixar outros tipos de manchas na pele, mas que o médico, você estando acompanhando com o seu dermatologista, isso nunca vai acontecer. Isso não vai acontecer porque você vai ter aqueles momentos de pausa, né? Porque a gente não usa hidroquinona vários meses, continuamente. Normalmente,
como toda patologia crônica, você tem, às vezes, aqueles períodos que você tem que investir mais. Aí no melasma a gente fala que é um tratamento de ataque, né? Que aí a gente usa muito a hidroquinona. E depois, quando o paciente dá aquela melhorada, a gente vai fazer o tratamento de manutenção com clareadores mais seguros. A indústria farmacêutica está atrás há muito tempo de algum clareador que seja tão eficaz quanto a hidroquinona e que seja mais seguro para uso contínuo, né? Só que isso ainda não surgiu. E tem um grande problema também, Flávia, que a gente não falou. A maioria dos pacientes tem um melasma dérmico, né? Porque a pele tem 3 camadas. Então, às vezes, inicialmente você pode ter só aquele pigmento ali na epiderme, né? Porque o melanócito ele fica na última camada da epiderme. Só que com dano solar você vai tendo rompimento da membrana que separa a epiderme da derme e aí a melanina cai ali na derme. E aí você já fica com uma resposta limitada, porque os cremes atuam só superficialmente. E aí você tem que lançar a mão dos procedimentos. Aí que entram os procedimentos na clínica. Não é, Flávia? É por isso que tem muita mancha né, que clareia, mas não some, porque na verdade ela clareia essa parte mais superficial dela. Então você clareia superficialmente, fica um pigmento mais profundo. E aí o paciente fala, mas esse tratamento clareou quando eu usei a primeira vez e agora não. Mas como se você parar de tratar, ele vai acabar caindo para a derme. Por isso você tem que estar sempre tratando, para não deixar cair pigmento na derme. E se isso acontecer, a gente sabe que vai ser mais difícil, então você vai ter que usar outros recursos. Que muitas vezes, quando o paciente ele pensa assim, eu preciso de uma coisa mais forte, aí eu quero um tratamento forte, ele acha que é um laser, um fio, uma coisa que vai arrancar tudo, como ele vê até na internet, as pessoas mancando a pele. Isso, pro melasma, isso não é verdade. No melasma, eu falo que a gente trata assim, de suavemente, leve, suave e sempre, porque se você fizer uma coisa forte, a pele inflama e se ela inflamar, o melasma piora. O próprio tratamento pode piorar o melasma. E dá para associar esse tratamento com a atividade ao ar livre? Dá. Você vai fazer toda a sua atividade normal, sendo que com todo o rigor, né, de proteção. Né? Então você não precisa deixar de usar um ácido no verão, porque muitas vezes o paciente chega no consultório, não, agora vou começar verão, vou parar de usar o ácido. Não, depende do estilo de vida de cada um. Se o paciente falar para mim que ele é surfista, ele usa beach tênis, aí eu vou deixar ele com ácidos que não são tão agressivos, né? E aí vou permitir que ele use alguma coisa mais levinha. Agora, se ele é um paciente como eu, que eu tenho pavor de ficar exposta a calor, não gosto de sol, não faço esporte no sol, qual o problema de usar ácido? Até hidroquinona você pode usar. É um estilo de vida que não muda, né? De janeiro exatamente. Julho, meu estilo de vida eu janeiro, não gosto de sol. A mesma quantidade de luz. Quer me ver irritada e me deixar sentindo calor. Então, assim, eu adoro ver o sol, adoro o céu azul, detesto dia nublado. Eu acho que eu fico até deprimida se ficar aqueles dias chovendo o tempo inteiro. Então, amo olhar o sol, mas eu gosto de olhar o sol e estar no ar-condicionado. Então, eu posso ficar assim, num bar, como eu já fui para a Riviera Francesa. Flávia, você não foi comigo, não, né? Quem foi a Maria, não foi? Foi Maria. É uma outra amiga que foi. Não, eu já tive 3 vezes lá. Então, assim, é muito bom, porque você fica, o bar ali todo fechado, você com ar-condicionado e o mar ali na sua cara, né? Pra mim é o ideal. Mas eu amo o sol, eu amo receber o sol, não tem jeito. Eu gosto de calor, eu gosto de sentir calor. Você sabe qual a sensação que eu tenho? Aí, Raquel, sabe o que tem que fazer? Resfriar a pele. Aí você vai borrifando água termal, borrifa, pelo menos pra dar uma neutralizada, mas não vai neutralizar de forma muito eficiente. O negócio é sair do sol, do calor, que eu digo, né? Pode olhar o sol de monte. Do que a Ana, sabe, Raquel? Meu estilo é mais leve do que a Ana. Então, assim, eu não tomo sol também. Eu vou pra praia, eu fico no bar, fico no bar com ar-condicionado. Mas quando você tá ali, geralmente na praia quente, né? A gente fica na sombra, fica confortável com os amigos, deixa pra ir pro mar. Mas da tarde toda, vamos usar de protetor. Não, tudo bem. Isso aí eu faço também. Pode me incluir no programa. Camisa de proteção e tudo, mas lembrando que se você estiver sentindo calor, toda hora que sair da água,
reaplica o protetor e tira o excesso do anterior com uma água gelada. Se não tiver, borrifa água termal. E sempre que for reaplicar o filtro, secar a pele, geladinha, não passar com a pele molhada. E que seja a água geladinha do bar. Né? Para resfriar a pele. Como quem trabalha no sol vai piorar o melasma. Tem que fazer isso. Você tem que ficar resfriando a pele. Não precisa ser água termal, gente. Porque a água termal é uma água chique para quem está com dinheiro sobrando. Mas você pode simplesmente embalar uma água, deixá-la geladinha e borrifar. É a mesma coisa. Porque a água termal é uma água rica em minerais, mas isso aí não vai trazer benefício nenhum. Porque não tem nenhum estudo que mostre que a água termal vai ser superior a uma água vaporizada, entendeu? Exatamente. Não é isso, Flavinha? A indústria de cosmético... a gente está aqui para falar a verdade. A indústria de cosmético me perdoe, né? Mas eu tenho que estar aqui beneficiando meus pacientes e seguidores. Exatamente. Então, e da mesma forma, você perguntou se você pode tratar. Existe um mito, pode fazer laser, pode fazer não sei o quê. Pode. Pode. Você não pode fazer tratamentos que vão deixar a sua pele vermelha, que ela vai ficar irritada. Agora, se você existem muitos tratamentos, né, hoje que a tecnologia vai dentro da pele, então vai explodir esse elemento, para dar um choquezinho, para fazer o melanócito parar de trabalhar um pouco. Isso não irrita nada a pele, você pode fazer ir dali para a praia, dali fazer sua corrida, pessoa, lógico. Então. Você iria mesmo se não tivesse feito tratamento. Vamos aproveitar para falar dos tratamentos na clínica. Então, o que a gente pode oferecer para o paciente na clínica dermatológica para complementar o tratamento quando o paciente quer um resultado mais rápido ou aquele paciente que já fez o tratamento em casa e tem o melasma dérmico e não está conseguindo clarear totalmente a mancha e ele gostaria de um clareamento mais efetivo. Laser, peeling químico, injeção de clareadores e microagulhamento. Não é isso, Flávia? Isso. Bom, o laser que a gente mais utiliza é o ND-YAG Switch, que é um laser muito leve, o paciente nem sente dor. Ele, na verdade, não remove o pigmento. O laser vai agir martelando aquele pigmento, porque o pigmento é grande, e ele vai ficar em minúsculas partículas, seu sistema imune engloba e elimina. Tá? Então, esse laser é seguro, ele pode ser feito no verão, o paciente sai do consultório com a pele normal e a gente usa muito para aquele paciente que está tendo uma piora do melasma no verão, porque ele está ali fazendo muita atividade ao ar livre, praticamente quase todos os pacientes falham com a proteção solar e acabam piorando, né? E dói, Ana? Não, como que é isso? não dói. É que eu sou medrosa. Não dói. Solar. Tudo eu acho que é tranquilíssimo de fazer. Você vai fazendo aquelas sessões, você sai dali e vai numa festa no mesmo dia, né? E aí vai tentando meio que dar uma equilibrada naquela piora, porque você falhou com a proteção solar ou falhou com a proteção ao calor, e aí o melasma piorou. Você vai ali na clínica, faz as sessões uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, e você vai dar uma apagada, porque o pigmento vai ser martelado ali e ele vai sendo eliminado, tá? Vai ficar sem mancha? Não. Nenhum tratamento, é uma coisa que vocês têm que hoje sair aqui desse episódio lembrando. Melasma é uma doença crônica, você tem que tratar pro resto da vida. Nenhum tratamento pode garantir 100% de remoção das manchas. Se alguém fizer isso para você, falar isso para você, fuja, que é picaretagem. Não é, Flávia? É isso mesmo. Mas assim, gente, a gente está aqui falando verdade, adorando esse negócio. Mas nós só falamos Tem verdade. Que a gente lida, né? As pessoas chegam com uma carga de ilusão, bombardeada por tanta inverdade, por tanta ilusão mesmo, que as pessoas querendo vender. E é difícil a gente até focar numa consulta tanta questão. Exatamente. E a gente que trabalha de forma séria acaba não só tendo uma consulta, né, muito demorada, explicando tudo, mas às vezes a gente está numa fase que as pessoas são tão imediatistas que elas preferem acreditar numa pessoa que não é dermatologista, que é uma pessoa qualquer que faz estética, porque hoje tem um mundo de profissionais fazendo estética, ou a esteticista, ou a fisioterapeuta, ou sei lá quem, até o dentista. E aí prefere acreditar que vai passar um peeling milagroso, mostra uma foto de antes e depois,
que eu acho isso péssimo, porque tudo tem truque fotográfico, Photoshop, e as pessoas simplesmente acreditam que vai fazer o peeling milagroso, que vai resolver o melasma. Então, por exemplo, semana passada eu atendi uma paciente que ela tinha ido no consultório por conta do melasma, e aí eu expliquei toda a necessidade de fazer o tratamento em casa. Ela falou, mas eu quero fazer um pouco do tratamento na clínica para ver se eu consigo melhorar um pouco mais rápido. Aí ela resolveu fazer a injeção de substâncias que ajudam no clareamento, que aí o mais utilizado ultimamente é o ácido tranexâmico. E aí, depois da última da sessão, ela falou assim para minha funcionária, né? Depois de uma semana, porque aí ela voltou, a doutora Ana falou para eu fazer depois de um mês, mas eu acho que ela foi fazer outro procedimento comigo. Aí ela já foi fazer um injetável para ruga. Mas eu não vou fazer a segunda sessão não, porque eu fiz semana passada e não vi resultado nenhum. Então, as pessoas querem aquele resultado são da internet. Imediatistas. Né? Não, a pessoa quer o resultado da internet. Exatamente. Então, tá difícil hoje, né? A gente conseguir convencer, né, os pacientes para realmente terem calma, entenderem que, às vezes, ele tem uma patologia que a gente não vai conseguir solucionar, a gente só vai amenizar, né? E a gente tem que ser cada vez assim mais procurar boas informações, porque senão você recebe uma carga de mentira muito grande, né? O mercado está aí para mentir para você, não tem jeito. Hoje em dia está difícil, porque às vezes a pessoa acha que está tendo uma boa informação. Né? Exatamente. Hoje Outro dia uma pessoa me falou que o neto queria fazer direito, estou falando porque você é advogado, e eu lembrei desse exemplo, e que não ia deixar não, porque isso é bobagem, porque ninguém precisa de advogado, é só pegar o negócio lá pronto na internet, como é que chama? E fazer sozinho, né? Exatamente. Então, e vamos assim, no Dr. Google. Pensam da pele também. Olha lá e faz, e acredita. Então, vai no Dr. Google, né? Vai no Instagram. Aonde estão as verdades? Eis o Conselho Federal de Medicina sempre quis proteger as pessoas, né? Do mesmo jeito que o mínimo que um advogado tem que ter é uma carteira de OAB, um médico, para se dizer especialista, o mínimo que ele tem que ter é um RQE. Que aquilo ali atesta que ele foi aprovado numa prova. RQE é o registro da especialidade. Significa que eu e a Flávia fomos submetidas a uma prova e fomos aprovadas como especialistas pelo Conselho de Medicina, né? Aí a gente tem registrado esse número de RQE, como a gente tem o número de CRM. Infelizmente, as informações chegam, né, bem tortas, mas quando a gente faz uma divulgação bacana de um trabalho bonito feito de vocês, o quanto é importante isso chegar junto à sociedade para ter as informações que são realmente certas. A gente vai como formiguinha, né? A gente atrai alguns pacientes que realmente, né, criam uma conexão, porque hoje a internet é muito de você criar a conexão, né? Como tem pessoas que vão me ver, vão ver a Flávia, vão ver você e vão ter um anticorpo. E aí não criam conexão e vai preferir procurar o porcaria. O anticorpo é ótimo. Mas o anticorpo. Mas, gente, quer acrescentar alguma coisa? A gente tem, de boas notícias, várias substâncias que estão sendo agora apresentadas nos últimos congressos, mas faltam ainda mais estudos para que a gente evidencie mais eficácia, né? A gente teve aí nos últimos anos o ácido tranexâmico oral, que é realmente uma droga promissora, né, Flávia? Que a gente tem feito alguma eficácia para alguns pacientes, mas tem efeitos adversos, não pode ser usado em todos os pacientes, tem contraindicações, mas também não é nenhum milagre. É isso? Eu acho que o importante é isso aí, porque assim, até por causa das mídias, né, às vezes a pessoa fala, cisteamina, gente, quando a cisteamina apareceu, parecia que vai acabar o melasma. A gente nem ouviu falar isso direito, né, Ana? Ouviu falar lá no Congresso Europeu, antes dela virar um curso no Brasil, ela não chegou nem a virar, porque lá mesmo o negócio já baixou a bola. Então, existem muitos tratamentos, muitas vezes as pessoas logo que surge, eu sempre falo isso, novidade não quer dizer evolução. Exatamente. Aí, o tratamento, será que ele vai ser melhor?
Não, é uma outra opção. Nós precisamos estudar bastante, porque nem tudo que é novo é bom. Isso tanto para ativos, moléculas, como também aparelhos, tecnologias. Exatamente. Né? E é muito importante vocês terem cuidado, né? Além de buscar um especialista, o dermatologista, né? Que é o único profissional que realmente estuda a fundo a pele e estuda as patologias como melasma, também ter cuidado com procedimentos que estão muito banalizados, como, por exemplo, o microagulhamento, que está sendo feito até em casa. Tem paciente que às vezes compra o rolinho e faz em casa. Já vi, então, nossa. gente, não adianta, porque quando a gente faz, a técnica tem que ser empregada corretamente. Não são todos os pacientes que vão se beneficiar do microagulhamento. Além disso, é um procedimento que tem muito risco de infecção, risco de cicatrizes. Fala um pouquinho, Flávia. A intenção do microagulhamento é, naqueles furinhos que faz na pele, criar pequenas feridinhas. Microperfurações para poder causar um processo inflamatório positivo. E a pele cicatrizar e renovar naqueles pontos, né? Mas assim, a gente, dependendo da patologia que você está lidando, você tem que saber o quanto você quer renovar. Se aprofundar muito, pode causar uma cicatriz. Se não tiver uma boa esterilização, né? Por exemplo, o rolinho, ele não é esterilizável. Você não pode reutilizar. Não pode aproveitar. Nem no mesmo paciente. Nem na mesma pessoa. E aquilo ali fica algumas horas já contaminou. Né? E fora que o movimento irregular causa cicatrizes. E cicatrizes que muitas vezes vão ficar permanentemente na pele do paciente. Às vezes a agulhinha é pequena, a pessoa fala, esse é leve. Mas se passar muitas vezes no mesmo lugar, ou se passar uma hora numa direção... Uma direção errada. Você vai abrindo aquele... Mudou a direção. Exatamente. Muda completamente o resultado. E o que a gente tem de promissor, assim, que a gente tem observado, mas também faltam mais estudos, é que tudo que a gente faz para aumentar a densidade de colágeno, ativando o fibroblasto, que é a célula produtora dessa proteína que dá sustentação à pele, o colágeno tão falado, né? Então, quando você ativa o fibroblasto, rejuvenescendo, de certa forma, a pele, deixando a pele com mais colágeno, um pouco mais firme, com mais qualidade, você ajuda a inibir a atividade do melanócito. E aí, com isso, ajuda no controle das manchas. A gente tem visto isso nos pacientes que fazem bioestimuladores e que fazem ultrassom microfocado. Tem visto também, Flávia? Sim, deu uma falha aqui na Não, eu falei que o uso de bioestimuladores de colágeno, às vezes, ajudam indiretamente a clarear a pele. Sim, tudo que melhorar a qualidade do colágeno vai melhorar o melasma. Porque o melasma é feito de alteração de colágeno, de vaso e de pigmento. Não é só pigmento. Já que entrou nesse assunto de colágeno, os colágenos orais. Então, gente, você vê um monte de médico falando para tomar colágeno, alguns falando para não tomar. Então, quando você usa o colágeno, você está dando como se fosse um tijolinho, que é o mesmo tijolinho que você está dando para o paciente, né, que ingere proteína. Então, se você tem uma boa ingestão proteica, você vai ter ali na fonte alimentar todos os tijolinhos que você precisa para construir o colágeno. Não é porque você está fazendo um excesso de aminoácidos, porque você não toma colágeno, você está ingerindo os aminoácidos. Não é porque você faz um excesso de aminoácido que você vai produzir. Para produzir, você tem que ter um estímulo. Esse estímulo você vai fazer na clínica, com um dermatologista ou cirurgião plástico, fazendo um laser, fazendo ultrassom microfocado, fazendo um bioestimulador. Isso é que vai fazer você produzir. Não é fazer a ingestão. Agora, quando que eu indico o colágeno? Na verdade, eu costumo indicar o whey protein. Porque o whey protein, ele tem aminoácidos essenciais e não essenciais. Então, você tem uma fórmula muito mais rica do que simplesmente comprar esses colágenos banalizados, que às vezes os próprios dermatologistas prescrevem. Então, quando que eu faço isso? Quando eu vejo que o paciente não ingere proteína adequadamente. Ou se a gente está na dúvida, você avisa o paciente, olha, usa pelo menos enquanto estiver fazendo os tratamentos para estimular colágeno. Porque aí, se por acaso ele fez o estímulo com ultrassom microfocado, com laser, com bioestimulador, se ele não tiver naquele momento ingerindo proteína adequadamente, por exemplo, hoje eu estou no momento de vida
que eu não estou ingerindo proteína adequadamente, né? Eu tenho consciência disso. Então, eu tenho que tentar fazer alguma reposição, né? Então, eu vou fazer um tratamento e porque eu não estou tendo um nível sanguíneo de absorção ali pela fonte alimentar. Entendeu? Entendi. Então, essa é a única indicação. Agora, se o paciente ingere proteína de forma adequada, você está fazendo um excesso, você está rasgando dinheiro. Agora, ácido hialurônico oral, gente, não funciona, tá? Agora a gente mudou totalmente o assunto. Mas olha, Eu não aguento, meu Deus, com os representantes chegando no consultório para falar, não, olha, essa fórmula aqui tem esses aminoácidos, tem esses minerais, colágeno e ácido hialurônico. E eu vou falar uma coisa para você ficar mais assustado. Eu nunca prescrevi colágeno oral. Todos os representantes, todos os laboratórios que já me prescreveram, já me procuraram para prescrever, para me apresentar o produto deles, eu pedi tudo. Nunca recebi nem... Não, mas não tem, gente, não tem. Sabe, os estudos que são apresentados em congresso são estudos que têm conflitos de interesse, porque as palestras são patrocinadas pelo fabricante do colágeno. Então, o médico palestrante que está ali falando, ele está sendo patrocinado. Ele tem conflitos de interesse. Então, assim, nós médicos, né, hoje, infelizmente, a classe médica, eu acho que para não dizer, acho que a maioria da classe médica está meio que muito influenciada pela influência da indústria farmacêutica, né? Então, você vai ver mais médico falando para ingerir colágeno do que médico falando que é uma bobagem. E agora eles acharam mais um termo para colocar à frente do colágeno, para colocar, né, que é o colágeno com GTS. Sim. Eu falei assim, gente, agora é colágeno com GTS. Ele sabe direitinho onde ele tem que chegar. Ainda tem isso? Sim, eu tô escutando isso demais. Então, você entendeu o que eu falei? Se você está ingerindo proteína, você tem ali uma fonte alimentar rica. Então, você já tem tudo que você precisa. E aí, aquilo ali vai ser absorvido e vai cair na corrente sanguínea e você vai produzir, porque você produz o tempo todo. A gente produz colágeno a vida inteira. Agora, quer estimular mais, quer ter mais produção, tá achando que a evolução da flacidez está sendo mais rápida? Você, por exemplo, que faz muita atividade física, tem mais degradação de colágeno. Então, se você colocar na balança, o seu saldo não está muito positivo, porque você se expõe ao sol, faz exercício físico provavelmente de forma mais extenuante, você faz exercício no sol. Então, isso te dá um fator negativo para a sua evolução de flacidez ser mais rápida, né? Agora, se você hoje tem uma vida que você pensa assim, não estou ligando, deixa eu envelhecer naturalmente. Ótimo. Cada um escolhe a maneira que você vai envelhecer. Eu acho que ninguém tem que criticar ninguém, né? Embora a gente tenha aí também uma influência muito grande de uma certa obrigatoriedade de você não aceitar as alterações relacionadas ao envelhecimento. Mas, como a maioria das pessoas querem envelhecer bem, né, uma aparência mais jovem, então vamos tentar fazer algo no consultório para ajudar. E a gente tem várias coisas que podem beneficiar o paciente para aumentar essa densidade de colágeno na pele. Tá? Isso vai ser muito interessante, não só para aumentar o colágeno, mas muitas vezes até para clareamento, né? Melhorar a qualidade da pele no geral, melhorar o fechamento de poros, né? Mas você tem que ter todo esse critério do médico indicar corretamente o tratamento, porque o sucesso está relacionado à boa indicação do tratamento, e você tem que estar no momento de vida que você tenha realmente um saldo positivo, né? Porque não adianta também fazer o tratamento e torrar no sol, fumar, né? Porque aí você não vai ter uma boa resposta, né? Porque o tratamento também não faz milagre. Você tem que ter bons hábitos associados a um bom medicamento. Exatamente. Né? Isso aí. Não é isso, Flávia? No final, gente, assim, a gente tem recursos, a gente pode influenciar, a gente pode pôr a mão no negócio para poder mudar um pouco o curso natural, né? Esse é o papel do médico, mas a gente tem sempre que lembrar daquela base que é estimular a saúde. A pele é um órgão. Então, assim como o coração, o pulmão, está tudo interligado. E a gente, quando faz atividade física, quando alimenta bem, quando dorme bem, quando deixa de beber, quando deixa de fumar, que está usando o pulmão, o pé, o olho, a pele, tudo. Exatamente, né? Então, gente, olha, acho que foi ótimo. Daqui a pouco eu tenho uma live com a doutora Flávia, que aí vocês podem fazer perguntas ao vivo. Flávia,
Foi um prazer receber você, né? Raquelzinha, adorei te ver depois de um longo período. Espero que você avalie bem aí, continue fazendo sua corrida, né? Dá uma reavaliada nas medidas de proteção, né? E de repente avalie a ingestão proteica para ver se você não precisa fazer uso de whey protein, né? Obrigada pelas dicas. Foi um prazer. Prazer todo meu de estar aqui, né? De receber essas informações assim diretamente. Muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade, né? E aí a gente está terminando mais um episódio Questão de Pele. Espero sugestões, dúvidas. Vocês, por favor, mandem pelo direct no Instagram, Questão de Pele. Nós estamos em todas as plataformas, YouTube, Spotify. E é um prazer estar aqui com vocês. Né? E vai ser sempre um prazer receber as dúvidas e as sugestões de vocês. Tá? Até a próxima!